Shalom. O sexto mandamento, não matarás, ele traz consigo alguns princípios que fazem com que ele se torne muito mais abrangente. Porque, como já vimos, não matar é uma ordem para guardarmos o coração, porque o matar começa no coração. E aquele que odeia, aquele que amaldiçoa o seu irmão, ele já está matando no coração. No entanto, há um princípio ou há um sentimento, se é que nós podemos chamar de sentimento assim, que é muito pior do que o odiar. E esse é a indiferença. Quando pensamos qual é o oposto do amor, muitas pessoas dizem, o oposto do amor é o ódio. Mas, na verdade, o oposto do amor é a indiferença. Porque quando você odeia alguém, você está dizendo que ela existe. Mas quando você é indiferente, você está dizendo que ela não existe. Então é muito pior. A indiferença é algo que muitas vezes nos alcança em várias fases da vida. Há muitos pais que abandonam os filhos, seja fisicamente indo embora, às vezes por causa da morte dos pais, às vezes por causa do não cuidado, ou seja, pais ausentes que, embora morando na mesma casa, não dão atenção aos seus filhos, cônjuges que são indiferentes um ao outro. Ou seja, há muitas circunstâncias que podem gerar esse sentimento de outros em relação a nós, ou que nós podemos gerar em relação a outros, nos tornarmos insensíveis, indiferentes a outra pessoa. Agora eu quero convidar você a olhar comigo um texto bíblico muito sério e forte a esse respeito, porque é uma parábola contada por Jesus e que diz respeito às atitudes que temos de amor ou de indiferença. Em Lucas capítulo 10, os versos 30 a 34, Jesus fala o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando, pensou-lhe os ferimentos e, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Vamos ficar por aqui nessa parábola. Veja só o que está acontecendo aqui. Aqui está dizendo que um bando de ladrões assaltam um homem e o deixam semi-morto à beira do caminho. Isso quer dizer que havia a intenção, ou no mínimo correram o risco de morte, de matar. Então eles eram homicidas, no mínimo em potencial. E eles vão, assaltam aquele homem, agridem aquele homem e ele fica caído à beira do caminho. E então o texto nos fala que, em primeiro lugar, vem um fariseu. O fariseu, ele era o intérprete da Bíblia, o zeloso da Bíblia, aquele que cuidava das questões espirituais do povo, junto com outras autoridades religiosas. Mas o texto diz que ele foi indiferente, ele foi insensível. Ele viu o homem caído à beira da estrada e passou de largo, cortou o caminho e seguiu a sua viagem. Depois fala do levita, que servia no templo também. E o levita faz a mesma coisa. Ele se torna indiferente, insensível em relação ao outro. Mas o terceiro a passar é um samaritano. Se lembrarmos, samaritano tinha tudo para ser inimigo do judeu. Porque os judeus julgavam o samaritano como impuro. Então, samaritanos e judeus não se davam. Questões históricas que não vamos
abordar aqui, mas judeus e samaritanos não se davam. O judeu julgava o samaritano impuro. Então o samaritano, ele tinha tudo para passar direto ali e dizer: esse é meu inimigo, não quero nada com ele. Mas o texto diz que ele sentiu compaixão, ele se importou, ele não foi indiferente. Eu e você somos chamados a agir como o samaritano, como pessoas que se importam com a vida do outro, que não ficamos indiferentes. Nós olhamos muitas vezes nos noticiários, seja acessando via internet, seja televisão, seja impresso, mas olhando os noticiários, vemos tantos crimes, tanta violência, e o nosso coração tende a ficar insensível. E embora não estejamos nutrindo ódio pela outra pessoa e matando a pessoa no nosso coração, embora não estejamos agindo contra a vida de outra pessoa, nós não estamos agindo a favor da vida, porque simplesmente não nos importamos com aqueles que estão perdendo a vida, com aqueles que estão sofrendo na vida, com aqueles que potencialmente podem perder a vida. Precisamos resgatar diante de Deus o verdadeiro amor pelo próximo. Aquilo que o Senhor Jesus falou, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus, mas o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a mim mesmo. Então eu preciso resgatar diante de Deus esse amor ao próximo, esse valorizar a vida do outro como sendo um bem extremamente precioso aos olhos de Deus.